Opa, vamos lá, vamos receber hoje essa nossa super live aqui, vai ser com o Dr. Marco Moraes. Nós vamos falar sobre imigração. Pessoal, nós recebemos várias perguntas, eu selecionei algumas, já mandei para ele antes dar uma olhada. Não vai dar para responder todas porque realmente foram muitas perguntas, tá? Então, sem mais delongas, porque eu sei que o assunto é importante, é pertinente para as pessoas que já moram aqui nos Estados Unidos, que querem vir para os Estados Unidos. Então vamos aproveitar para tirar várias dúvidas. Antes de eu chamar ele, eu vou começar dizendo o que um seguidor e amigo nosso me disse hoje. Ele falou assim: Thiago, fala da importância das pessoas consultarem um advogado de imigração antes de ir, ao invés de ficar ouvindo aquele amigo, aquele parente que fala, não, vem, depois a gente se ajeita, tá? Porque não é assim que funciona. Aquele seu amigo ou parente que tem várias fórmulas milagrosas para você morar aqui nos Estados Unidos de forma legal, se ele não for advogado, então não dê muito ouvidos, ok? Pelo menos esta é a minha humilde opinião. Estou aguardando o Dr. Mark entrar aí para eu já convidá-lo para entrar. Cadê o Dr. Mark? Vamos ver se ele já está aí. Vamos ver. Não, aguardar enquanto ele entra aí para eu poder convocá-lo aqui para fazer esse bate-papo com a gente, tá, pessoal? Eu já comentei em outros stories no nosso Instagram, olha lá, Dr. Mark chegou, que eu já fiz várias consultas com advogado, inclusive antes de vir morar aqui nos Estados Unidos, tá, pessoal? Porque tem muitos mitos e lendas que as pessoas falam que não são verdades. Deixa eu aceitar aqui o Dr. Mark. Então nós vamos falar sobre isso hoje também. Mitos, lendas urbanas de como se legalizar aqui, etc e tal. Como eu não sou advogado, vou passar a palavra para o Dr. Mark. Olha ele aí, ó. Grande doutor. Tá me ouvindo bem aí? Tudo ótimo, tá ótimo, Thiago. Tudo bem? Beleza, maravilha. Estava fazendo aqui uma pequena introdução falando da importância das pessoas consultarem um advogado de imigração, né, doutor? Porque a gente sempre tem aquele amigo, aquele parente que sabe tudo, que tem Exato. a fórmula mágica para tudo, né? Mas não é assim que funciona. Doutor, como a gente tem muita coisa bacana para falar hoje, vamos direto ao ponto, direto ao assunto, que a turma está ansiosa. Você viu que nos inundaram com perguntas hoje, né? Uhum. Que a gente vai responder aí ao longo da live, e no finalzinho da live a gente também tenta responder mais algumas. Doutor, vamos lá. Fala sobre a sua experiência nesses órgãos federais que você passou aqui nos Estados Unidos antes de virar advogado de imigração, que eu acho que isso é muito legal. Certo. Bom, eu fiz a faculdade de Direito aqui, novamente. Eu sou advogado no Brasil, fiz faculdade de Direito aqui, me formei em 2009. Eu fiz a prova da OAB aqui da Flórida, virei advogado aqui na Flórida. E logo em seguida eu comecei a trabalhar para o governo federal, para o Departamento de Segurança Nacional, o Homeland Security. Seria um ministério no Brasil, né? O departamento aqui seria um ministério no Brasil. E debaixo, dentro dos ministérios, tem as agências que controlam certas áreas. O Departamento de Segurança Nacional, como o próprio nome diz, ele controla a segurança do país. Dentro dessas atribuições está o controle das fronteiras, o controle migratório do país. E eu trabalhei no... Meu primeiro emprego com o governo federal foi com Customs and Border Protection, ou a Agência de Proteção de Fronteira e Alfândega, que regula, controla ali a entrada de pessoas e mercadorias no país, a entrada e saída também. Então, eu me tornei... É um trabalho policial, um policial federal. Trabalhava armado no aeroporto de Miami. Eu fui para uma academia de polícia, fiquei lá uns 6 meses na academia, um internato mesmo. Nessa academia, onde treinam quase todas as agências de polícia dos Estados Unidos, o Serviço Secreto Americano, que cuida da presidência. Bem legal. E treinamento puxado, bem intenso, com bastante treinamento de arma, de defesa pessoal e muita sala de aula também, porque tem muita lei para estudar de imigração e de alfândega. Então, no aeroporto de Miami, eu fazia isso. Eu inspecionava as pessoas que chegavam no país
Obviamente, cidadão americano não tem imigração, né? A gente não controla a imigração de cidadão americano, mas a gente ficava ali, todo mundo é sujeito à inspeção de bens, o que traz para o país. Então, ficava ali também fazendo a inspeção de imigrantes, o intuito daquela pessoa no país, tá com visto certo. Você que levava o pessoal para a salinha? Eu poderia, às vezes eu mandava assim para a salinha, porque quando você está ali na primária, ali, que é a inspeção primária, quando a pessoa chega, o primeiro oficial para quem ela entrega o passaporte é chamado ali uma inspeção primária, onde, se tudo estiver bem ali, eu te libero, a gente fala down the road. Você vai embora, vai fazer as suas coisas aqui, seu passeio, seu turismo. Porém, se tiver alguma coisa que não está muito clara para mim, ou se eu tenho algum alerta ali no sistema, quando eu passei o seu passaporte ali, o sistema pode dar algum alerta, para eu não segurar a fila, que está ali, várias pessoas viajaram às vezes 8, 10 horas ali na fila, muitas vezes, dependendo do fluxo, já tinha casos de pessoas esperando até 3 horas numa fila. É muito sacrificante ali, às vezes, dependendo do horário. Se chegar um fluxo muito grande de voos ao mesmo tempo, é um caos ali. Então, para eu não segurar a fila, eu mandava para um oficial na secundária para analisar melhor. Colocava ali meus comentários. Às vezes, eu já tinha obtido alguma informação da pessoa ali que já impactava, às vezes, a situação da pessoa aqui no país. E eu já mandava um alerta para o cara lá dentro, né? Ó, o cara me falou isso aqui, se ele te falar uma coisa diferente aí, fica esperto. E aí lá dentro o oficial faria ele tem mais tempo, a pessoa ali não está segurando fila e tal, ele tem mais tempo de abordar, fazer interrogatório e questionar melhor, verificar os sistemas. Eu também trabalhava lá atrás, às vezes, na secundária, dependendo do schedule, né, do dia onde que eu estava. Eu poderia também estar na alfândega. Tem semana que você está na imigração, tem semana que você está lá na parte alfandegária. Aí é mesmo inspeção de bagagem, ver o que a pessoa está trazendo, inspeção de moedas, né, uma coisa importante, assim, que o brasileiro é um mito, e é bom a gente explicar aqui. Eu só posso levar $10 mil para os Estados Unidos. Não, você pode trazer quanto você quiser. Em espécie. Eu não sei quanto você pode sair do Brasil, mas entrar aqui, você pode entrar com a quantidade que quiser. Você tem apenas que declarar se você estiver trazendo mais do que $10 mil em instrumentos monetários. Isso conta o dólar que você está ali, isso conta, você tem às vezes €1, próprio real, eles fazem a conversão ali para saber quanto de dólar dá. Então, se você, com seu núcleo familiar, você, sua esposa, seus filhos que moram com você, aí o brasileiro tem mania de dar $5 mil para um, $10 mil para um. Aí fala, quanto você está trazendo? 10 mil. Mas aí a esposa está trazendo 5, o filho de 5 anos está... Então, isso aí é infração, isso é violação, você pode ter seu dinheiro confiscado. Mas isso é barrado de entrar. Barrado de entrar pode dar até crime, entendeu? Já teve situações que de ver casal brasileiro ali, chamaram os investigadores federais para ver se o promotor federal queria prosseguir com o caso, que eles sairiam dali preso. E porque eles entraram numa roda de mentira lá, o marido falava uma coisa, a esposa falava outra, e você via que eles estavam vindo aqui para fazer turismo. Estavam trazendo ali R$30 mil, ficaram com medo de vão taxar o meu dólar. Dinheiro. Os Estados Unidos, o governo, ele quer que você traga dinheiro e gaste aqui. Ele só quer que você, quer que você gaste, sabe? Então, se você trouxe ali, só declarar naquela declaração. Mas tem que declarar, no caso, a origem. Vamos supor, o cara está entrando com $100 mil em dinheiro, uma maleta de dólar no aeroporto. Ele tem que falar da onde é esse dinheiro? Não, aí o pessoal vai questionar. $100 mil, por que você está viajando com tanto dinheiro em espécie? Aí pode ter o questionamento, assim, que não é comum alguém estar andando $100 mil ali no bolso, né? Assim, na cueca. Então,
Mas se ficar claro, uma vez tinha a gente assim, o preconceito, né? Tinha uma pessoa na minha fila de boné, cordão de ouro, uma pessoa devia ter uns 22, 23 anos, assim, cheio de anel. Aí passou por mim e eu perguntei, você está trazendo quanto de dinheiro? 50 mil euros. Eu falei, nossa, 50 mil euros? Sabe, assim, aí já começou, eu perguntei, mas pô, o que você vai fazer? Eu vou gastar, vou fazer minhas férias. Ele estava vindo, se eu não me engano, da Turquia. Aí eu perguntei, o que você faz? Eu sou jogador profissional de futebol e jogava num time famoso da Turquia lá. Então, tá, o cara ganha muito bem. Eu pesquisei na internet, era ele mesmo. Então, assim, faz sentido. O cara Sim. tem um salário alto e tal. Mas você pode trazer a quantidade que você quiser, apenas declarar. Então, você já dá ali um Google na hora ali para ver quem que é a pessoa, tal. Assim, se não tiver nada no sistema, mas não ficou muito claro ali para mim. Tem muito o seu feeling também, né? O seu sentimento ali com relação àquela, seu sexto sentido com relação àquela situação ali. A pessoa tem pessoas que ficam nervosas de estar à frente de uma autoridade, é comum. Sim. Mas tem pessoas que estão nervosas tem um motivo para estar nervosa ali. Então, ali se você for um bom oficial, você começa a fazer as perguntas certas e perguntas em cima das respostas. E aí você pode ir encaixando as peças ali. Mas acho que o que tem que ficar de lição para os brasileiros aí pode viajar, pode trazer a quantidade de dinheiro que você quiser. Se seu núcleo familiar ali, pessoas da mesma household, né, do mesmo que moram juntos ali, estiverem trazendo mais de que 10 mil dólares, somando todas as moedas que você estiver trazendo, às vezes você traz 10 mil reais para vir trocar aqui. Vai dar uns 300 dólares aí no câmbio de hoje. Mas eles contam, se tiver 10 dólares e 10 mil dólares e você tem que declarar. Entendeu? Entendi. A minha diretora estava perguntando ali se paga imposto. Não paga, né? Você falou ali. Não paga imposto. Você tem que declarar. Deixa eu perguntar uma coisa aí que é de curioso mesmo. Por exemplo, quando chega uma celebridade no aeroporto, que nem eu vi você lá com a Ivete Sangalo, com o José Aldo, é mais fácil para esse pessoal que é conhecido entrar aqui? Não, olha para você ver. No dia do José Aldo, era tipo 5 horas da manhã, meu turno era 4 horas da manhã, então eu tinha que acordar 2h30. Então eu estava lá, umas 5 horas da manhã, os voos do Brasil, tinha uma época que, isso era mais ou menos de 2013, chegava muito voo do Brasil, cheio mesmo, assim. A parte da manhã, quem dominava era brasileiro e depois os argentinos. Então, eu sempre acompanhei muito Vale Tudo, essas coisas, e eu vi uma cara numa fila normal, fila lá atrás, eu vi ele de longe, aí eu falei com um amigo meu, aquele ali é o José Aldo. Já vi esse moço. Aí eu fui tietar, fui lá, tirei ele da fila, coloquei ele numa fila expressa, só para poder tirar aquela foto que vocês postaram com ele. Falei, vou te colocar aqui, mas eu quero uma foto. Então, ao invés dele ficar 2 horas em pé na fila ali, ele ficou 10 minutos. Mas quem tem algum tratamento diferenciado é diplomatas, chefes de Estado. Eles têm filas específicas. Por exemplo, no aeroporto de Miami, tem um serviço dentro do CBP, do Customs lá, da Polícia de Fronteira, que é monitorar quando está vindo um chefe de Estado de qualquer país. A gente vai, recepciona eles na porta do avião, faz a escolta deles até sair. Entrega eles até eles saírem do aeroporto ali, aí tem esse serviço especial para eles. Aí. Mas a documentação tem que estar ok. Se a Ivete tivesse com o passaporte vencido, você ia tirar a foto e ia mandar ela voltar. Sim, por exemplo. E por falar nisso, quem tirou aquela foto foi uma situação engraçada que eu vi a Ivete, estava perto de mim assim, e ela estava num grupo de mulheres ali, e eu pensei, deve ser dançarina, parte do grupo da Ivete, né?
Aí a gente estava perto do elevador, a gente entrou no elevador e entrou aquele grupo de mulheres com ela, assim. Aí eu cheguei para uma, você pode tirar uma foto comigo e com a Ivete? A moça tirou a foto, aí depois eu descobri que para quem eu pedi para tirar a foto era a Sabrina Sato. Você não conhecia ela. Eu fiquei tão vidrado ali com a Ivete que eu nem reconheci assim na hora, sabe? Mas não, o pessoal tem o mesmo tratamento, assim. Às vezes a companhia aérea, o que ela faz, ela coloca eles numa fila especial para evitar algum tumulto, Sim. né? Uhum. Então eles colocam numa fila mais reservada ali e tal. Mas a documentação tem que estar em dia. Se vier fazendo um show, tem que estar com visto para fazer o show, tá? Bacana. Doutor, nós temos que marcar uma live só para contar essas histórias, viu? Sim, eu adoro essas histórias, sim, muito legal, sim. cara. Mas vamos lá. Bom, depois disso você passou você foi promotor lá do ICE, né? Do USCIS. Já estão temido o ICE que manda a turma de volta para casa quando é ilegal. Exato. Depois do CBP, eu fui para o USCIS, que é a agência mais, digamos assim, mais boazinha da imigração. Né? A imigração tem várias agências que fazem serviços, controles diferentes de imigração. CBP, entrada e saída ali da pessoa. O USCIS, você vai pedir um benefício, um visto, você vai provavelmente fazer sua petição, sua aplicação com o USCIS. O julgador ali do USCIS vai analisar aquele seu pedido de benefício imigratório. Eu fui um julgador desses, como também fui um oficial de asilados e refugiados, que faz pedidos de asilo político nos Estados Unidos. As duas funções fazem parte dessa agência, né? O escritório, que ele chama de Field Office, oficina de campo, seria quem faz os julgamentos, e o escritório do Asilo e Refugiados, que é o outro escritório. Então, eu ouvi os pedidos de asilo de vários países e decidi ali se a pessoa tinha os requisitos necessários perante a lei de asilo. Então, não é simplesmente eu apanhei no meu país, portanto, eu tenho direito a asilo aqui. Não, tem Isso é um grande mito, hein? Isso é um grande mito. O pessoal acha tem todo um critério ali. A perseguição que você sofreu tem que ser uma coisa mais sistemática, sistêmica, né? Assim, acontece com uma certa frequência e tem que ser com base em alguma característica sua, né? Com base na sua raça. Alguém está te batendo, ou te ameaçando, ou te humilhando por causa da sua cor. Alguém está te batendo, quer te bater ou te ameaça por causa da sua opinião política. Hoje está muito em voga, né? Opinião política aí, o pau quebra aí. Então, ou porque sua nacionalidade, ou porque você é membro, a sua religião também, ou porque você é membro, esse é um grupo bem amplo, de um grupo social definido. Aí entra pessoas que sofrem violência doméstica, aí entra minorias sexuais, né? Aí entra uma série de grupos que, com o tempo, as decisões vão encaixando. Esse grupo, por exemplo, de Guatemala, os índios da Guatemala, eles sofrem certas perseguições e esse grupo ele merece a proteção dos Estados Unidos. Então, vão surgindo grupos, da mesma forma que um grupo antes era protegido, aí depois... E porque fica analisando a condição do país, né? Aí Sim. Você vê que antes tinha um presidente lá que perseguia esse grupo de índios, por exemplo. Esse presidente sai e hoje está todo mundo de paz com os índios ali. Então não tem mais por que pedir proteção aqui. Pô. Aquilo que te causava o dano ali cessou. Sim. Né? Mas aí quem veio naquela época, por exemplo, ele conseguiu não sei como é que chama, conseguiu um green card ou conseguiu uma anistia, aí essa Sim. pessoa pode continuar morando aqui.
Exato. O que faz é a pessoa, se ela preencheu os requisitos do asilo e ela recebeu o status de asilado nos Estados Unidos, depois de um ano que a petição, o pedido dela de asilado foi aprovado, ela pode pedir a residência permanente. Ah, ok. Tá? Então, pediu o asilo foi concedido, depois de um ano você pode pedir a residência. Tá? Então, é uma forma de se chegar ao Green Card nos Estados Unidos, com pedido de asilo. Doutor, a principal motivação dessa live que a gente está fazendo, quero deixar bem claro aqui para o pessoal que em uma hora é impossível a gente ensinar vocês tudo, como é que faz. E nesse caso de imigração é o famoso cada caso é um caso, né? Então Correto. Não é porque, mas fulano fez isso e deu certo. Então por isso que a gente recomenda que você faça uma consulta, né, para você estudar o seu caso específico. A gente vai falar aqui hoje de uma forma mais abrangente sobre como funciona o processo de imigração. E você trouxe toda essa bagagem, essa experiência desses órgãos que você trabalhou, te deu um baita background para você atuar hoje como advogado de imigração. Eu acredito que ajuda muito, né, ter vivido tudo isso aí que você viveu. Ajuda. Eu estou acompanhando minha colinha aqui, tá? Por isso que eu olho aqui. Tá, fica à vontade. Então, eu queria que você falasse a importância de vir legalmente para os Estados Unidos, quais são os pontos positivos e negativos, né? Tipo assim, o que é bom da pessoa vir legal e o que é o negativo dela vir para cá de forma ilegal. Tá, eu vou começar pelo ilegal primeiro. Assim, eu não posso falar que tem ponto positivo algum para a pessoa que vem ilegal. Ela vai... dependendo da forma que ela vier ilegal, provavelmente vai estar atravessando a fronteira do México, e ela vai estar exposta ali a todo tipo de pessoa, ela vai estar exposta às vezes ali ao deserto, que é perigoso, a travessia é perigosa, e ela pode ser apreendida por um oficial do governo ali, posta em processo de remoção do país, né? Então, todo mundo que não tem um documento que permita a entrada dele no país está sujeito à remoção do país, está sujeito a ser barrado de entrada no país. Então, muitas vezes essas pessoas, elas ficam em casas na fronteira ali, ficam às vezes 15 dias, um grupo de 100 pessoas dentro de uma casa, esperando o melhor momento para continuar a travessia. Então, assim, eu já vi bastante história, então eu não... Se você tem algum problema de perseguição de asilo, aí você deve pedir um asilo para o governo americano, né? É a única forma de se parar hoje uma remoção do país é se você for cidadão americano, óbvio, e se você dizer que tem medo de retornar para o seu país de origem. Aí o oficial ele tem que parar a remoção. Ele geralmente vai te deter, você vai ficar numa detenção até ter seu caso de asilo ouvido ou por um juiz ou por um oficial do USCIS. Se, às vezes, dependendo de certos critérios que a pessoa tiver, o governo ele pode deixar você responder esse processo em liberdade. Te solta aí na sociedade. Geralmente vai pedir que você pague uma fiança, você tem que ter, às vezes pede uma pessoa para falar que você vai morar na casa dessa pessoa. Um sponsor, né? Um sponsor, um responsável, e aí você responde esse processo de liberdade. Então, é sempre, e mesmo aquele que vem legal e veio com visto, né? Foi inspecionado, a permissão dele de entrada foi autorizada, e acaba ficando mais do que o tempo permitido, né? Extrapolou ali o status dele concedido. Tem diferença? Eu tenho do ilegal para o fora de status? Estar ilegal é uma coisa ou fora de status já é ilegal? Sim. O ilegal, geralmente, a gente fala de uma forma que a pessoa atravessou, entrou sem ser inspecionado. Né? Okay. A forma de se chegar a um benefício imigratório depois é mais complicada. Tem maneiras, se você tiver, por exemplo, parentesco, você entrou, de repente você casou com um cidadão, uma cidadã americana aqui, mesmo assim, você vai ter dificuldade em ajustar, porque você tem que pedir um perdão, você tem que demonstrar
que a sua remoção do país vai causar um mal maior para o americano, que é seu marido, esposa. Já quem entrou legalmente e ficou fora de status, já um pouco mais fácil conseguir algum benefício, algum perdão. Por exemplo, existe um perdão chamado I-601A, o formulário, que é esse tipo de perdão para pessoas que extrapolaram o tempo aqui dentro. Então, é um pouco mais suave. Você poderia ajustar o seu status, depois que é aprovado o seu perdão aqui, você sairia e pegaria o seu visto no consulado, tá? O pessoal fala muito, já vamos desvendar, esse é um mito ou verdade? O que a gente ouve falar aí, né? A pessoa veio para cá, entrou como turista e ficou fora de status, estourou o visto. Sabrina, vai ficar salvo sim. Aí a única forma dessa pessoa é casando para ela conseguir um visto ou não? Eu posso estar fora de status, lá faz 2 anos que venceu o meu visto turista, eu estou aqui nos Estados Unidos e existem outras formas de conseguir. Você não vai, a não ser que você faça um casamento, que você seja um parente imediato de um cidadão americano, cônjuge, pai de cidadãos americanos, mas o cidadão americano já tem que estar com 21 anos, né? Ou filho de cidadão americano, esses poderiam ter o ajuste de status aqui aprovado, porque ficou, mesmo tendo ficado fora de status, tá? A outra forma por exemplo, se a pessoa ela vai fazer uma petição por um visto de employment base, os famosos EBs, EB1, EB2, EB3. Se ela, no momento que ela der entrada com a petição dela, se ela tiver menos de 180 dias fora de status, tá? Então, por exemplo, 6 meses de turista dela venceu, no 7º mês ela deu entrada com um EB1, um EB2, por exemplo. E essa petição rolou, ela está fora de status aqui esse tempo todo. Então, a petição demorou 1 ano para ser aprovada. Se aprovada, o oficial vai analisar quanto tempo que ela ficou fora de status antes de dar entrada no pedido. Se foi só 180 dias, ele vai poder fazer o ajustamento de status. Tá? Porém, se essa primeira petição for negada, aí já era, não tem como, ela não vai conseguir mais ajustar o status aqui dentro. Mas mesmo essas pessoas que têm um pedido em andamento e ficou fora de status, elas estão sujeitas a ser removidas do país, mesmo tendo um combo card, mesmo tendo... Porque a lei diz, um dos fatores para ser posto em processo de remoção, subject to removal, é estar fora de status legal. E pedido, combo card, employment authorization, não dá status imigratório para ninguém. A lei o pessoal confunde muito isso. A lei é um pouco estranha. Você pode trabalhar mesmo estando fora de status, porque você tem o employment authorization, porém, se você não tem o que a gente chama de underlying visa, um underlying status, por exemplo, um H1B, um L, um O1, esses são vistos temporários, mas são vistos longos, né? De 2 anos, 3 anos, dependendo. Se você tem um visto desse e você tem seu processo de EB negado, você vai poder continuar aqui porque o seu H1B, se você manteve eles, né? Sim. Você manteve o H1B, você manteve o L, você manteve o O, você vai poder reaplicar, porque você tinha uma rede te amparando aqui. O de estudante cobre isso também? Tipo, você pode aplicar para um outro visto e se não der certo, você continua como estudante? O problema F1, é que o visto de estudante, o F1, o F2, ele é um visto de não imigrante e ele é um visto que ele não é de dupla intenção. O que são vistos de dupla intenção? O L, o H e o K são vistos, o O também, ele é híbrido, eles admitem ele um pouco como sendo visto de dupla intenção, é aquele que é um visto de não imigrante, ou seja, é um visto temporário, que você vem, mas você pode ter uma reserva mental de querer virar residente permanente. Então, esses
são vistos apropriados para você fazer ajuste de status aqui dentro para um residente permanente. O F, por exemplo, se você der entrada só no I-140, que é a petição do Employment Based, e ela for aprovada e você continuou estudando, ótimo. Se ela foi negada, se você for renovar depois do seu visto F no consulado, já não vai pegar bem. O cônsul vai ver, olha, você deu entrada com pedido de green card, agora você está pedindo para ser estudante, qual a sua real intenção, né? Então, tem isso aí. Entendi. Pessoal, vocês já viram que tem um abecedário de vistos, né? Tem gente que tá aí não deve estar entendendo nada. A, L, E, isso. B. Pessoal, por isso que a gente fala da importância de você. Se você de fato quer mesmo fazer tudo certinho, você tem que procurar um profissional. Não tem como. É muito, né? Jeito. Eu dei uma estudada para fazer a lição de casa antes da live e sempre acompanhei também, porque acho interessante. Então, algumas letras do abecedário aí eu reconheci. Legal. Tá, mas muito legal, porque vocês já puderam perceber o tanto de opções que tem, né? Quantos tipos de visto existem? Tem mais ou menos. Uns 180. Em algum você vai se encaixar, meu querido. Nem que seja de turista, aí você tem que vir passear e ir embora. Exato, tem muita opção aí. Mike, vamos lá. O que as pessoas devem esperar e como se preparar para a primeira consulta com o advogado? Porque como é muita informação, eu acho que assim, às vezes a pessoa vem de curioso e ela vai acabar não aproveitando muito a consulta. Né? Sim. Então, que dica que você dá e que tarefa de casa o pessoal fazendo essa consulta? Primeiro é tratar o advogado ali como um confidente, não esconder informações do advogado. O bom advogado também ele tem que saber fazer as perguntas certas, né? Para induzir a pessoa a ir respondendo, mas para contar tudo ali, não esconder nada. Às vezes as intenções que a pessoa tem. Às vezes a pessoa está aqui, está trabalhando e não fala isso mente pro ali naquele momento, apesar de não nascer uma relação advogado-cliente, tudo que é falado em forma de confidência ali para o advogado, ele tem que manter confidencial. Então, nem sob interrogação da polícia ele pode contar, entendeu? Então, ele é protegido. Ele é protegido. Então, tem que falar tudo ali para o advogado. Isso é a primeira coisa. E tem que sempre esperar, assim, não... porque o que acontece? Às vezes a pessoa fica... andando em círculos, procurando a resposta que ela quer ouvir, né? Então, tem muito isso. Então tem muito isso. Eu acho que não tem nada demais você pegar uma second opinion, uma segunda opinião, porém não fique procurando uma coisa que você quer ouvir. Esse aqui é o problema, entendeu? Porque aí se ele te fala uma coisa que você gosta, aí você acha que você está certo, entendeu? Exato. E até eu vou, pessoal, talvez muita gente aí não saiba o que significa o combo card, e eu aprendi isso também esses tempos atrás. O que acontece? Às vezes as pessoas confundem o fato de ter um combo card com tipo assim, putz, deu tudo certo, agora eu tenho o green card e tô filé nos Estados Unidos. No meu entendimento de leigo, doutor, me corrija, por favor, se eu estiver errado, mas, por exemplo, no caso dos vistos EB, você pode dar entrada. Quando você dá entrada, enquanto aquilo está correndo aquele processo, você recebe um combo card. O que é o combo card? É o direito de trabalhar e de viajar, né? De poder sair e voltar do país. Mas ainda pode ser negado. Não é garantia de nada, né? Então, às vezes, o advogado que não seja muito bem intencionado pode dar uma entrada, como você falou, falar o que a pessoa quer ouvir, dar a entrada e vai dar o combo card na mão dela. Aí daqui a um ano ela vai ter que ir embora dos Estados Unidos. É mais ou menos assim. Tem pessoas profissionais aí que eles vendem o combo card, a facilidade de obter o combo card, e sendo que a pessoa está pagando por um processo de residência permanente, né? O combo card ele é temporário. A imigração, quando ela recebe seu pedido, são tantos pedidos que ela não tem tempo de analisar
se a emissão daquele combo card ali tem mérito ou não, né? Então, eles emitem um combo card e se seu pedido principal for negado, o seu combo card seria negado também. Então, a pessoa ela baixa a guarda, fica feliz, acha que já ganhou tudo quando recebe o combo card. Aí chega uma decisão e descobre que vai ter que deixar o país mesmo tendo um combo card. Entendi. Então o pessoal fica esperto aí com esse negócio do convocado. O convocado né? Então, o convocado ele é bom, né? Ele te dá uma certa liberdade. Claro, porém ele não é a solução. Se você está entrando num processo só por causa do combo card, tudo bem. Mas eu acho que até está errado isso. Mas o objetivo final tem que ser sempre um visto, uma coisa que te dê um status. Como não é sustentável, né? O cara só vai convocar para ter que ir embora daqui a 1 ou 2 anos. Né? O convocar, como eu disse, o convocar ele não dá status migratório para ninguém. Então, assim, ele é um paliativo, ele é um benefício intermediário que a imigração te dá, enquanto ela julga o seu caso ali, e você pode trabalhar. Então, é uma forma de você estar no radar da imigração, vamos dizer assim, enquanto ela está analisando o seu caso. Exato. Ela sabe tudo, o que você está fazendo, o que você está gastando. Não, e também o seguinte, o governo não quer que você, às vezes, fica sentado ali, fazendo nada. Toma aqui o convocar, vai produzir, meu filho, vai trabalhar, vai pagar imposto. Exato. Então, aí parte desse princípio aí, mas o convocar, ele não é a solução, gente. Ele não entre num processo pelo convocar. Eu, particularmente, eu não faço processos de ajustamento de status. Né? Eu faço consular. Eu só faço de ajustamento de status se for ou processo de família, porque aí é casamento com cidadão americano, aí tem uma garantia muito maior, ou processos em que a pessoa está com L, aqueles vistos de dupla intenção que eu falei, o L, o H, o K, o visto O, porque esses vistos te dão uma proteção. Se você tiver a sua petição negada do EB, você continua ali. Você manteve ali. Você não tem que sair correndo para poder ir embora do país. Perfeito. Muito bom. Deixa eu ver aqui. Bom, a gente falou Leandro, isso aí no começo. Por falta de planejamento e instrução profissional, a pessoa pode acabar inviabilizando a sua legalização nos Estados Unidos. Ou seja, às vezes a pessoa, por não se informar antes, ela vem para cá, entra como turista, aí estoura o prazo dela, e aí ela vai procurar o médico depois que já está com a doença terminal. Aí fica mais difícil. Exatamente. Então, acho que esse planejamento antes pode evitar da pessoa se meter numa enrascada dessa, né? Exato. Primeiro que a pessoa tem que entender o seguinte, quando ela está vindo com visto de turista, ela está dizendo ali para o oficial na fronteira, ali no aeroporto, o que ela está vindo fazer, turismo. Então, se ela vem e já dá entrada num pedido de green card, ela pode estar cometendo uma fraude, sabe? E se tiver uma decisão de fraude no seu caso, você fica impedido para o resto da vida de ter qualquer benefício migratório. É um banimento para eterno. Entendi. Então, assim, tem que ter cuidado. Assim, se todo o processo der certo de cara, maravilha, você obteve seu green card, mas a pessoa tem que entender que tem sucesso como tem fracassos também. A imigração, assim, mesmo um caso com mérito, um caso forte, pode ter uma negativa, porque é a decisão ali de um ser humano, de um oficial, que, de acordo com aquele conjunto de fatos dele ali, na opinião dele, não é merecedor da aprovação. Tá? Simples assim. A diretora está perguntando ali, ó, os agentes escrevem tudo ali no sistema, né? Escreve, né, ali, ó, quem está ali atrás olhando para você, ó, já está ali, ó. Oi, Rebeca. Escreve sim, vai tudo ali no sistema. Então, por exemplo, obviamente que se você entrou com visto de turista, nada ali chamou a atenção do oficial, não vai ter nada escrito. A única coisa é que o próprio sistema vai gravar a sua entrada ali e quanto tempo que foi concedido para você, geralmente é automático para turismo, 6 meses, né?
Mas se você teve alguma análise mais aprofundada, uma secundária, por exemplo, a salinha, vai estar tudo escrito ali. Então, pode ser 10 anos depois, a pessoa está vindo passear de novo, na hora que o oficial abre, ele já vê, fala, esse aí foi para a salinha 10 anos atrás. Para vocês terem uma ideia, depois do 11 de setembro, o Departamento de Segurança Nacional ele foi criado por causa do 11 de setembro. É um ministério novo, né, relativamente novo. Os ministérios aqui quase não mudam, né? São décadas e décadas a mesma coisa. Não é igual no Brasil, um presidente vai, cria 40 ministérios, o outro sai, muda para 20. Aqui, só que com aquele incidente gravíssimo que a gente teve aqui, criou-se o Departamento de Segurança Nacional, onde começou a pegar funções de outros ministérios e falar, agora essa função que era do Ministério da Justiça, agora essa função que era do Ministério da Agricultura, vai ficar aqui com a gente no Departamento de Segurança Nacional, que é o segundo maior ministério depois do Ministério da Defesa. Então, mas eu estava falando... Do que anota ali tudo que a pessoa do que fez anota. Então, gravado ali. Só para vocês entenderem que, com isso, colocou uma regra que as companhias aéreas elas têm que informar, passar a lista de passageiro no ar, tá? Ou antes ou no ar. Então, você está vindo do Brasil para cá, tem um oficial, tem um departamento ali que está investigando todo mundo ali. Caraca. Cruzando informação. Olha, esse cara saiu da África, chegou em São Paulo e de São Paulo está vindo para cá. Vamos colocar um alerta nele quando ele chegar na primária para ele vir aqui para cá para secundária, entendeu? Naquele avião ali está um cara ali que tem um alerta que cometeu crime. Já tem, se expor o caso, já tem gente te esperando ali na porta do avião. Você não sai sozinho, já está ali na porta do avião te esperando. Cara, eu tô assistindo, eu falei pra você que eu gosto dos documentários ali da Netflix, nós começamos a assistir um essa semana que é o Borderline Protection, que são as pessoas que ficam ali no front. E ontem eu tava assistindo o episódio, o cara desceu, os oficiais já estavam na porta do avião para algemar ele. Exato. Já sabia que... o império da lei, graças a Deus, né? Funciona, mesmo com todo esse rigor, ainda a gente tem muito crime aqui, então... eu acho fantástico isso, essa proteção. Eu acho ótimo para todo mundo, né? Eu não importo de estarem me monitorando, não devo nada, entendeu? Ou revistando alguma coisa do tipo, eu acho também que para quem está fazendo tudo certo, né? Não tem problema nenhum. Exato. Doutor, a Rebeca perguntou aí, né? A Rebeca perguntou para falar como está a questão da fronteira agora para os brasileiros, né? Olha, gente, se eu não me engano, assim, eu não sei o tempo de vocês aí, mas a live não acaba mais com 1 hora, se eu não me engano, tá? Dá para esticar mais? Aquela live que eu errei, você não sabia desligar? Foi com 1 hora e uns 15 minutos, assim. Maravilha, que bom. Tá travando, amor? A Flávia aí. A Flavinha é minha esposa aí, ó. É a sua diretora, é ela que comanda aí. Minha fiel seguidora aí. Tá em todas. Deu uma travadinha, mas a sua voz tá ótima. Eu tô ouvindo perfeito. Só a imagem ficou meio tremidinha, mas tá. E agora, beleza. Tá bem? Pra mim também embaçadinha ainda, mas tá perfeito, tá? O som tá sem... Aí, agora melhorou. 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 É o pessoal do serviço secreto aí que tá tentando acompanhar a nossa live. Será que eu tiro do Wi-Fi e vou normal aqui? Não sei. Pessoal, dá um feedback. Para mim tá ótimo aqui. Para mim tá belezinha. Então tá, então vamos lá. 3 horinhas só, Marcinha. Só esse restinho de noite aí. Esse restinho de noite, A gente para ceia de Natal. Então, para os brasileiros, o que acontece? Hoje saiu uma notícia aí interessante. Já tinha saído há mais ou menos 1 semana atrás, mas hoje voltou a ser reforçada, que a força-tarefa da Casa Branca, responsável pelo que vai fazer em termos de ações contra a pandemia, deram um parecer favorável para o Trump reabrir as fronteiras para brasileiros e europeus. Então, eu acho que logo, logo aí, espero que esse ano ainda,
já seja aí liberado para o brasileiro vir passar o Natal aqui com a família, né? Seria poder legal, aproveitar, né? esse dólar barato para fazer compra. Exatamente, exatamente. Pode, né, passar, vou fazer consulta com aquele advogado lá. Tem até uma promoção aí para quem está participando da live, né, Thiago? Isso, exatamente. Nós temos uma surpresinha para a galera. O Thiago depois vai contar aí um especial aí. Isso, para quem acompanhar a gente aí até o final, pessoal, o doutor vai soltar um código, porque nos Estados Unidos tudo é cupom, né? Aqui não tem desconto, é cupom. Se você tem o cupom, você tem o desconto. Então ele vai fazer um super desconto mesmo, pessoal, para os seguidores nossos aqui do Estateando, para os seguidores dele também, obviamente. Até o dia 31 de dezembro, quem utilizar esse cupom vai pagar menos da metade aí, né, doutor? Na consulta. Então, no finalzinho ali, a gente vai soltar o código, tá? Para vocês entrarem em contato aí com o Doctor. Aproveitar que o dólar baixou essa semana aí, ó, e manda para. Que bom, que bom. Então doutor, é isso, gente. Eu acho que já vai estar liberado aí logo pra gente aí, tá? Para a turma poder entrar. Eu anotei uma coisa aqui que é muito mitos e verdades também aqui, ó. Que algumas pessoas que entram como turista e aí começam a trabalhar e começam a postar tudo no Instagram, no Facebook, para mostrar para os amigos lá do Brasil que está ganhando uns trocos em dólar. Isso pode dar uma zebra para a pessoa na hora de um visto, alguma coisa? Claro, eu acho que, primeiro, assim, eu não incentivo ninguém a trabalhar sem permissão, mas se você vai trabalhando, você sabe que você está fazendo alguma coisa irregular ali, para que você ficar postando isso, né? Primeiro, para ter uma ideia, ali na fronteira a gente utiliza seus meios eletrônicos para saber a sua real intenção no país. Então, se você está ali colocando adiós, mamãe, vou morar definitivamente nos Estados Unidos ali no seu WhatsApp, e ele pega essa conversa lá, você tem que dar a senha, eles acessam suas mídias sociais, Facebook e tal, e ver isso é motivo para te mandar de volta. Cara, isso não é lenda. Tem gente que acha que é lenda. O oficial vai querer olhar meu Instagram. Olha. Eu já peguei mensagem de áudio e mandei a pessoa de volta. Cara. E na hora de aplicar um visto, por exemplo, a pessoa entrou, vamos supor que ela tá legal, vamos fazer uma hipótese aqui. Eu entrei como turista, fiquei 6 meses, e aí eu comecei a trabalhar, postei umas coisinhas lá e dei entrada num EB, alguma coisa. Isso vai ser consultado lá na hora que estiver analisando o seu visto, eles também analisam suas redes sociais e tudo mais? Sim, tem, por exemplo, a famosa RFE, né? Request for Evidence, ou requerimento para evidências adicionais, que é parte de um processo de pedido. O oficial ali quer saber mais informações sobre aquele caso, então ele emite uma RFE. Eu já vi RFE de, por exemplo, de pessoas que estavam pedindo vistos aqui para esporte, praticar esporte aqui, uma renovação desse visto, e o oficial fazendo perguntas específicas sobre as atividades da pessoa aqui, dando detalhes ali, ou seja, provavelmente olhou no Insta da pessoa, no Facebook da pessoa, viu que às vezes ela tinha um visto só para trabalhar para academia X, e ela estava dando aula para várias academias ali. Então, eles dão uma olhada. Assim, tá ainda rolando. Então, mas... tem que andar na linha. Assim, hoje tá tudo aí eletrônico, né, gente? Tá tudo aí no meio digital. Acho difícil. E outra coisa, mesmo você sabendo que você vai lá pedir um visto de turista nos Estados Unidos, e você, na semana antes de você ir lá, você deleta todas as suas mídias sociais, isso é motivo também para te negar o seu visto. Porque você
por que que você apagou suas mídias sociais? Você está escondendo alguma coisa. Eu já utilizei de mídia social quando eu era promotor do AIS. Eu contei essa história até ontem para os alunos aí da Católica SC de Santa Catarina. Eu dei uma palestra lá. Galera aí do Centro Acadêmico Dux, com o Gabriel ali, toda a equipe. Contei que eu, quando eu era promotor, tinha um grupo de africanos, de um país africano, que eles vinham pedir asilo aqui, eles ficavam detidos numa detenção até ter a audiência com o juiz de imigração. Eu, como promotor, defendendo o lado do governo americano, e ele, ou sozinho, ou com um advogado ali de imigração, e eles contavam sempre a mesma história, né? E o juiz estava sempre concedendo o asilo para eles, e eu tinha certeza que tinha muita mentira ali. E um deles, um dia, eu estava com um pouco mais de tempo, geralmente você não tem tempo para pesquisar quase nada, resolvi pesquisar essa pessoa. Era um país pequeno da África, ele tinha um nome difícil de pronunciar, eu consegui achar ele no Facebook, e a história dele é que ele ficou preso 10 dias, aí ele especificou as datas, da data 1º de julho a 15 de julho de 2005, eu fiquei preso todo dia sofrendo horrores na cadeia, e eu achei ele de 1º de julho a 10, 15 de julho, em roda de pagode, e eu coletei... Curtindo lá numa boa. Curtindo, eu coletei tudo aquilo, imprimi, e usei aquilo ali no meu interrogatório contra ele. Fui coletando informação, falei, quem é esse aqui? Ou seja, eu utilizei mídia social, sim, para aquele caso teve o cara legado, não só teve o caso negado, como o juiz achou que foi... Tem quando você faz um frivolous asylum claim, ou um pedido de asilo mentiroso, frivolous, não sei como é que se traduziria isso, se tiver esse frivolous asylum claim decisão, você também fica impedido por resto da vida de ter um benefício imigratório. Então, não só ele foi mandado de volta, como também ele não vai ter nenhum pedido de benefício imigratório para o resto da vida. Caraca. A Rebeca tinha colocado ali, eu até vou chutar a resposta. Ela perguntou ali se é obrigado a dar o celular, a dar o acesso. Se você não der, eles vão negar seu visto, né? Não, eles podem ter acesso ali. Eles vão, de alguma forma, conseguir entrar ali no seu celular, no seu computador. É lei. Na fronteira, quando você está no aeroporto, você está considerado na jurisdição. Fronteira. Então, assim, é até como se fala, um tratamento jurídico de que ainda não é os Estados Unidos. Ah, ok. Você está pedindo para entrar nos Estados Unidos. Então, ali, a proteção da 14ª emenda, do due process, das regras de igualdade, se aplica um pouco ali naquela situação, porque ainda não é território americano. Então, as proteções que um indivíduo teria aqui dentro não se aplicam ali. Então, por exemplo, se você entrou, você está aqui dentro, aí sim, ele não pode vir revistar seu celular ou seu computador sem um mandado judicial, sem uma ordem judicial. Mas ali não, ali não tem como você chamar advogado, porque não tem nem advogado. Advogado não tem acesso ali. Entendi. Se negar, você fala, então você não vai entrar. Fica aí com seu celular. O filho chora e a mãe não ouve ali. Literalmente, né? Muito legal, Doctor. Deixa eu ver aqui, ó. O que mais que tinha colocado aqui para nós? Todo visto de residência permanente, no caso, Green Card, para os Estados Unidos, o estrangeiro vai precisar de uma oferta de trabalho com patrocinador ou existe algum visto que possa evitar isso para conseguir o Green Card? Tá. Geralmente, você vai depender de alguém pedindo para você. Caso de família, você vai precisar do seu familiar que é cidadão ou tem Green Card, peticionar para você. No caso de vistos de trabalho, você vai precisar de uma empresa americana, um empregador americano, sendo seu patrocinador e fazendo esse pedido para você, tá? Então, assim, no ordenamento jurídico, assim, quase todos têm um tipo de patrocinador.
com exceção de 2 vistos aí que está sendo muito utilizado por bons profissionais brasileiros, empreendedores. Se você é profissional assim de alta performance, em qualquer área, você pode tentar um visto chamado EB1 ou um visto chamado EB2 por interesse nacional. Então, o EB2 interesse nacional, ele, na verdade, o nome dele é NIW, ou National Interest Waiver. O waiver significa isenção e national interest, interesse nacional. Isenção por interesse nacional, isenção do quê? Dessa oferta de trabalho. Porque é de interesse nacional ter esse profissional aqui. O que ele fez, anda fazendo e o que ele pretende fazer nos Estados Unidos vai ter uma implicância para o país que pode trazer benefícios para o país, seja econômico, seja de saúde. Então, essa pessoa ela pode ser o self-petitioner, ou peticionário, autopeticionário, e ela, por si só, bater a porta da imigração e falar, olha aqui, imigração, meu pedido, por favor, analise, porque eu sou bom no que eu faço e eu poderia trazer isso aqui de benefício para o seu país. E, se aprovada, a pessoa ali recebe o green card sem depender de qualquer oferta de trabalho. Esse é o EB1 ou o EB2 NW. Então, se a pessoa aí sabe, tem artigos publicados, desenvolveu alguma metodologia interessante, algum sistema de software, é um empreendedor que está tendo um certo sucesso no seu país e quer vir replicar isso aqui, então eu acho interessante. Ele falou aí que é o Genius Visa, né? As pessoas chamam também de visto do Alien. Do Einstein, desculpa. Do Alien? O cara tem que ser de outro planeta. De outro planeta. Mas se você pensar bem, não é assim. Aí a pessoa fala, olha, esse visto eu não classifico para ele. São critérios ali, você vai ver que quando é um profissional bom no que ele faz, ele vai entrando nos critérios ali, ele fala, poxa, eu realmente sou um estrangeiro de habilidade extraordinária, ou eu sou um estrangeiro de interesse nacional. Entendi. Aí, você, por exemplo, no caso, se eu tiver um advogado para me assessorar nisso, ele vai dizer se isso faz sentido ou se só a minha mãe falou que eu era o máximo e os Estados Unidos não acham que eu sou o máximo. Exato. Exatamente. Né? Então, esse tipo de análise aí ela é importantíssima, porque mesmo em situações em que a pessoa é bem qualificada, assim, ainda existe um pequeno risco ali de uma negativa, porque é da descrição do oficial ali. Então, imagina pegar qualquer tipo de caso, né? Aí tem a pergunta da Lígia aí, a área social tem chances? Tem, depende do que você fez, né? Se você teve algum programa que você implementou na área social aí, que deu certo, começou a ser replicado por outras cidades do Brasil. Tem que ser relevante, né? Bem relevante. Tem que ter uma relevância, tem que ter uma relevância, assim. De novo, não precisa ser o gênio ou o Einstein, tá? Mas tem que ser bom, tem que ser um cara bom, entendeu? Sim. Muito bom, doutor. Deixa eu ver aqui. Olha, deixa eu ver se encaixa. Tá. Isso aqui é mais uma observação que a gente tinha feito no nosso briefing, que é como saber o visto que se encaixa para cada pessoa. Às vezes a pessoa vai vir, né, doutor, com uma ideia na cabeça. Vou perguntar, diretor, você está me chamando no ponto aqui, que é para eu perguntar do visto de filhos para os pais. Só vou concluir o meu raciocínio aqui. Que é o seguinte, às vezes a pessoa vem pensando num tipo de visto e após a consulta ela pode chegar à conclusão que o visto que se aplica melhor a ela é outro, né? Correto. Só esse parênteses que eu queria fazer. Sim, assim, por exemplo, tem consulta que às vezes eu estou falando, por exemplo, estou falando com o Thiago, tá, Thiago? Aí estou conversando, eu falo, olha, Thiago, sem uma oferta de trabalho aqui, eu acho que você não vai classificar para uma EB1, então corre atrás de um sponsor, tenta uma oferta de trabalho, que eu acho que é o melhor caminho. Aí, no meio da conversa, eu vou e pergunto, e sua esposa, o que ela faz? Ela não faz nada não, ela só foi campeã nacional de karatê. Pô, vem cá atrás ela aí.
Vamos conversar com ela. Aí o cara não é qualificado por um visto ali, mas a esposa dele, por exemplo, se qualificaria por um EB1, um EB2, sem a necessidade de um sponsor, sem a necessidade de fazer um investimento, porque tem vistos que você precisa investir $900 mil, né? O caso do EB5. E, por exemplo, dependendo se você tiver uma cidadania com algum país que tem um tratado de navegação e comércio com os Estados Unidos, o Brasil não faz parte desse tratado, a Itália tem muito brasileiro italiano, a pessoa pode pedir um visto E2, um investimento mais modesto, não tem um limite, mas fala-se em $100 mil, um investimento que você vai fazer no país, você pode ter um visto E2, que ele é válido por 5 anos, renovável ad eterno, enquanto o seu negócio aqui estiver funcionando. Sim. Então tá aí a importância, meus queridos, de procurar um profissional. Agora vamos responder ali, que ela me chamou no ponto. Eu vi que várias pessoas perguntaram, eu tenho essa pergunta aqui. Vamos pular para as perguntas, porque eu tenho um monte aqui. E aí a gente vai batendo papo. Essa questão do visto dos filhos para os pais. Então o filho nasceu aqui, né? O filho nasceu aqui. Depois que ele fez 21 anos, é só ele chamar o pai e a mãe, chega chegando ou não é bem assim? Então, situação similar à minha, que nasci aqui, meus pais eram imigrantes na época, isso deve ter, quando eu nasci, deve ter uns 20 anos, eles eram imigrantes na época, vieram para Nova York, eu nasci, voltamos para o Brasil cedo, e depois, com 21 anos, eu pedi para os... Assim, eu já estava 20 e poucos anos, eu pedi para os meus pais, que hoje meu pai é cidadão americano, minha mãe tem um green card por causa disso. Então, bastou você fazer 21 anos e poder aplicar? Ou tem correto. Algumas outras? 21 anos você faz o pedido. Eu já estava aqui quando eu fiz o pedido, meus pais estavam no Brasil. Meu pai, a hora que a petição foi aprovada aqui, ela foi encaminhada para o consulado no Brasil. Ele foi lá, pegou o visto no passaporte lá no consulado americano e veio como residente permanente. Aí, depois de 5 anos, ele deu entrada na cidadania aqui e virou cidadão. Não tem necessidade tipo, de você provar que seus pais são dependentes de você ou algo do tipo? Então, eu tive que ser o sponsor deles, né? Então, tem um formulário que você preenche, que você assina um contrato com o governo. Você é responsável por aquela pessoa. Legal. E quem só tem o green card, não tem a cidadania, que foi uma outra pergunta ali que colocaram. Tipo, eu tenho green card e quero trazer meus pais. Posso também? Não. Quem tem green card só pode aplicar para cônjuge e para filhos solteiros menores de 21 anos. Ah, então filho com green card não puxa o pai e a mãe. Não puxa. Então o filho deve, quando ele virar cidadão, aí ele pode pedir para os pais. Legal. E o bom, assim, a pessoa tem que entender que quem é parente imediato de cidadão americano, parente imediato, marido e mulher, cidadão americano, filhos solteiros menores de 21 anos de cidadão americano, pais de cidadão americano. Esses são parentes imediatos de cidadãos americanos, eles não têm cota de vistos, eles têm sempre visto disponível para eles. Tá? Todos os demais vai entrar no chamado boletim de vistos. Isso aí é um assunto para porque é bem complexo a análise do boletim de vistos. Tem a categoria do visto ali, é B1, numa tabela, aí você vê se tem visto disponível para aquele mês ou não, daquela categoria ali. O parente imediato nem entra nessa, tem sempre visto disponível. O que ele vai esperar é o processo de aprovação do caso mesmo ali, mas visto após a aprovação sempre vai ter. Legal. Vou separei algumas perguntas aqui, doutor, e vamos lá. Meu visto de estudante venceu, o F1, e continuo estudando. Algum problema? Então, são duas situações. Tem, inclusive, aí o pessoal que estiver assistindo, por favor, vão lá no meu canal do YouTube, Imigrando com o Mark Moraes, na minha página também do Insta, o Mark Moraes Law, que lá tem um vídeo que eu falo a diferença de visto e status imigratório. Uma coisa é
o visto, outra coisa é ter um status imigratório. Então, a pessoa, se ela estiver aqui com um I-20 válido, cursando, e o visto dela F1 no passaporte expirou, ela não quer dizer que ela está ilegal. Ela está ali com status de F1 válido porque ela está cursando ainda. Acontece que, se ela sair do país e precisar voltar, ela vai ter que passar no consulado antes para renovar o visto F1, porque o que você precisa para viajar, quem não é cidadão americano, é ter um passaporte válido e um visto válido no passaporte. Se o F1 está expirado, você não vai conseguir embarcar. A aerolínea ali, a companhia aérea não vai deixar você embarcar. Mas, então você pode ter um visto vencido aqui e mesmo assim estar com o status migratório legal no país. Ah, que legal. Aí eu vou só renovando lá o I-20. Então, mas aí, se você nunca precisar sair do país, você não tem que passar em consulado. Entendi. Muito bom. Deixa eu ver outras aqui, ó. Qual o melhor caminho para ficar dentro da lei para quem tem esposa e 3 filhos pequenos? Acho que é começar com a consulta. Mas dependeria do... Foi uma pergunta meio aberta, assim, né? O melhor caminho para ficar dentro da lei para quem tem esposa e 3 filhos. Mas vamos lá, que tipo de visto o estudante daria? Daria. O estudante daria. Pode, o cônjuge de filhos? Correto. O bom do estudante é que ele é o seu status igual o turista. Ele vem para cá, ele recebe geralmente um status de 180 dias no país, 6 meses, né? Como turista. O estudante, ele recebe um status chamado Duration of Status, ou duração do status. Isso significa, enquanto você estiver cursando os créditos ali, você vai ficando, entendeu? Então, enquanto seu I-20 estiver legal, a escola emitindo, vai ficando. E por quanto tempo a pessoa pode ficar estudando aqui? Ela pode ficar 20 anos estudando aqui nos Estados Unidos? Tem gente aí 5, 6 anos estudando, né? Assim, eu não sei como que a pessoa tem paciência para ficar... Essa aprende muito, hein? Dá para ter feito 3 cursos de medicina. Exatamente. É o eterno estudante de inglês. Então, assim... Mas cada um sabe onde o calo aperta, né? Então... Que dá, né? Que dá. Mas pode chegar uma hora que, vem cá, você não aprendeu, como é que você sobrevive lá, né? Que você não pode trabalhar. Aí o cara fala, pô, mas eu tenho uma empresa no Brasil que me sustenta aqui. Legal, tudo bem. Sem problema. Então... Legal. Deixa eu ver aqui. Como permanecer de forma legal nos Estados Unidos sem ter emprego fixo já organizado? Acho que a gente falou mais ou menos aí algumas opções, né? EB1, EB2, eu acho que seria uma boa opção aí. Sem um emprego fixo já, né? Que aí seria no caso da empresa fazendo sponsor para a exato, pessoa, né? Exato. Vamos lá. Consigo renovar a carteira de motorista, a driver, se eu estiver ilegal com meu visto vencido? Na Flórida, muito provavelmente não. Tem que ver, isso é de estado para estado. Teve época aí que... eu não sei como é que é na Califórnia. Não sei se você vai saber, se é mito ou verdade. Diz que tem uns lugares aqui dos Estados Unidos que você tira driver, se bobear não precisa nem ir lá. O pessoal fala. Não precisa apresentar passaporte, não sei o que, isso aí tem estados que são mais maleáveis com os imigrantes. Assim... Eu acho que eu não sei para que colocar essa dificuldade para quem vai dirigir, entendeu? A gente está colocando... A pessoa vai dirigir legalmente, não tem jeito. Ainda mais aqui na Flórida, onde... Aqui é bem complicado, né? Eu já renovei a minha, tem que estar com tudo em dia, tudo certinho, com o I-20 atualizado, levar todos os documentos e tal. Então, é melhor deixar a pessoa renovar a carteira, sabe? Deixa a imigração fazer o que é de imigração e o DMV, que é o Detran dos Estados Unidos, fazer a tarefa dele, que é verificar se o cara é habilitado, se não tem crime, se ele não dirige embriagado, coisas assim. Mas hoje o cara não consegue, aqui na Flórida ele não renova. Aqui se ele estiver fora de status, né? Não renova, não consegue. O que você diria, doutor? Essa pergunta é para você, hein? O que você diria para um imigrante fora de status? Para um imigrante fora de status, você
você aí, você está fora de status. Ou você está... se você tiver mais de 180 dias fora de status, você começa a computar... na verdade, o momento que você fica fora de status, você começa a computar também tempo de presença legal. São dois conceitos diferentes, tá? No meu canal lá também eu falo disso. Tem o conceito de status imigratório e presença ilegal no país. Por exemplo, quem tem um pedido de 140 da petição EB1, EB2, EB3 aí, protocolado junto com o pedido de ajustamento de status, essa pessoa ela pode estar fora de status, aquela situação de turista que os 6 meses acabou, mas o processo dela está correndo, está pendente julgamento ainda, né, o pedido de ajustamento de status. Ela pode estar fora de status migratório, porque aquele status de turista já expirou, porém ela não estaria computando tempo de presença ilegal no país, porque ela tem um pedido de ajustamento de status pendente. E esse pedido de ajustamento de status, ele tem que ser protocolado tempestivamente. Ou seja, você estava em status quando você protocolou esse pedido. Por que isso é importante? A pessoa que computar mais de 180 dias de presença ilegal no país, ao sair dos Estados Unidos, ela fica impedida de regressar para o país por 3 anos. Se ela fica mais de 1 ano de presença ilegal no país, ela fica impedida, quando ela sai, ela fica impedida de retornar por 10 anos. O gatilho aí é a saída do país. Entendeu? Entendi. Então, o problema todo está aí. Acho que você diria, então, para um imigrante fora de status, procure um advogado. Procure um advogado, veja aí qual a sua situação, quanto tempo você já está fora de status. Às vezes aí você já está com um relacionamento adiantado aí com alguma americana, de repente isso pode ser sua salvação. Sim. Show. Eu vi ali, ó, a Karina, que na verdade é o Fernandão, que pegou emprestado o Instagram dela. Esse EB3, ele tá na moda agora, né, doutor? Tô ouvindo falar muito do EB3. Tem o EB3 Unskilled e o EB3... o EB3 ele tem três camadas, né? O EB3 é o visto que necessariamente precisa de um patrocinador, né? Uma oferta de trabalho. Então ele tem 3 camadas ali, pessoas sem, como diria, sem qualificação alguma, sem experiência no currículo nenhuma, pode ser um beneficiado ali do EB3. Uma pessoa com nível intermediário, 2 anos de experiência, pode ser beneficiado por um EB3, e uma pessoa já um profissional com aí um bacharelado, mestrado, enfim. O que determina isso é a posição. Então, você está contratando a posição, tem um dicionário, um catálogo de posições, de ocupações, dentro do departamento de trabalho, em que você vai ali. Essa posição aqui, ela exige bacharelado. Então, você faz um processo nível profissional. Se você está tentando contratar, por exemplo, João, no Brasil, João tem um mestrado extremamente qualificado, tá? E aqui ele veio para cá, a gente faz o que tem que fazer aqui para conseguir pagar as contas. Ele aceitou participar de um processo de seletivo para ser caixa de um supermercado. Caixa de supermercado geralmente não exige mestrado e tal. Então, mas aí ele falou, para dificultar para os outros concorrentes, eu quero um cara com mestrado aqui. Eu quero começar para ser caixa. Aí já começa a atrapalhar o seu processo, entendeu? Entendi. Então, o que determina é a ocupação que você vai exercer. Se for lá um emprego de caixa de supermercado no Alasca, que ninguém quer ir para lá. Pode ser. Aí vale também. Tem o Ellen Aleixo perguntando, doutor, pediu uma consulta, como eu entro em contato? Pode ser pelo Instagram, né, doutor? Qual que vai ser o cupom? Porque eu não anotei aquela hora e está no meu WhatsApp, mas se você me falar, eu consigo escrever aqui. Bom, então, é o nome do seu canal? Stateando Live. Ou Live Stateando. Eu não lembro aqui ao certo como é que... Stateando Live. Vou colocar aqui, ó. Esse é o
o promo code. Tá ali, ó. Tá? Stateando Live. Vocês disseram que vieram pelo Stateando, hein, meus queridos? Exatamente. Deixa eu aqui, rapaz, o que tem aqui é pergunta, doutor. Se você estiver tranquilo aí, eu tô tranquilo aqui também. Vambora. Se tiver algum compromisso, me avise. Hoje tem jogo de futebol ou não, né? Porque aí depois então, já quinta-feira, pô. Bom, filho com green card já falamos, tinha pergunta aqui. Qual o valor e o tempo de um processo de green card para os pais? Naquele caso dos filhos, pedir para os pais. Quanto que a pessoa gastaria aproximadamente? Porque, né, a gente sabe que isso aí tem muitas variantes. E quanto tempo, média? Vamos pôr uma média, mais ou menos. Então, deixa eu entender. O filho americano está pedindo para os pais, Para os isso? pais, isso. Certo. Qual o custo e tempo? Tá. Primeiro vai depender se o processo ele está sendo feito via consular, ou seja, com os pais esperando fora dos Estados Unidos, ou se ele está sendo feito de forma ajustamento de status, com os pais esperando dentro dos Estados Unidos. Isso vai diferenciar bastante as taxas do governo. Taxas de ajustamento de status são bem mais caras que taxas consulares, tá? E, obviamente, eu recomendo sempre fazer com um advogado os honorários do advogado. Aí que imagino que caso para pai aí vai estar 3.500 por aí o honorário de um advogado. De honorário. E o resto são custas. Custas algum documento. Exato. Que aí, então, vai depender se ela está fazendo um processo consular ou de ajustamento de status. Até para o valor do honorário do advogado muda também, porque o ajustamento de status dá bem mais trabalho do que o consular. Ainda mais hoje, que tem os formulários novos aí de encargo público, que tem que demonstrar que a pessoa não é um encargo para um honorário, para o erário público, né? Então, dá mais trabalho. Então, caso de ajustamento de status, geralmente custa um pouco mais caro. Vamos falar aí, a partir de 3.500, né? A partir de 3.500, Que nem a partir carro de 1,99. Isso, a partir de 99. Se tiver tudo pronto. Bom, a gente já falou do cidadão italiano que tem a facilidade para emigrar, não só italiano, mas dos países que têm tratado com os Estados Unidos. Doutor, eu descobri que até o Paraguai tem esse tratado e o Brasil não tem. Que barbaridade. A Argentina tem, se eu não me engano, o Chile tem. É um número dos países europeus. O que causa espanto também é o Portugal não tem. Então, tem muito brasileiro com cidadania portuguesa também, que ele não vai poder se beneficiar disso. Tem negociações avançadas aí para Portugal fazer parte também, mas ainda não. Ok, muito bom. Deixa eu ver aqui quanto tempo o NBC, eu nem sei o que é NBC, doutor, você sabe? Está levando para julgar ajuste de status. O NBC é o National Benefit Center, que porque o USCIS, eles têm os field offices, que são os locais, aqui em Miami tem um, em Hialeah tem outro, em Kendall tem outro, em Orlando tem um field office aí, e tem os service centers, os centros de serviços, que são uns 5 ou 6 espalhados aí pelo estado. Tem um Texas Service Center, que aí analisa as petições mesmo, uma análise aqui no field office já é quando já teve uma análise lá e o caso vem para cá para uma entrevista, né? A pessoa está aqui, ela não tem que deslocar até o Texas para fazer entrevista, faz no field office mais próximo dela. O NBC, o National Benefit, era um antigo Missouri Service Center, era lá de Missouri, era um centro de serviço de Missouri, tanto é que nos recibos, né, quando você manda uma petição, você recebe um recibo de volta da imigração com o seu número de protocolo. Os casos do NBC ainda é MSC, de Missouri Service Center. Okay. Então, realmente tem que olhar aí no site do USCIS, lá tem o Processing Times, para ter uma ideia de aí vai estar lá de 12 meses a 24 meses. Então, tem que olhar lá realmente, assim, de cabeça, eu não sei. Maravilha. Ó, meu sogro ali perguntando, quanto gasto e o que preciso para visitar minha filha e o tempo que posso. Seu Luiz, é o seguinte, o senhor vai gastar o que você trouxer de presente para mim
Então aí seu bolso é meu guia. E você pode ficar até 6 meses, não é isso, doutor? Até 6 Exato, meses pode ficar como como turista. turista aí, sem problema algum. Só se o senhor quiser morar aqui, aí já é outra conversa. É bom que não gasta com hotel, né? Exatamente. Ou você costuma colocar sogro em hotel? Não, aqui tem ajeitar um quartinho para ele aqui, né? Ah, legal. E é gente boa, gosta de churrasco. Bom, visto de estudante nós falamos já, por quanto tempo pode ficar. Depois de estender o visto de turismo, a pessoa já fez uma extensão, ela pode depois aplicar para o estudante? Não fica meio manjado lá na imigração, não, que você está com outras... O problema é o seguinte, é que você vai ter que ir fazendo, como o pedido de estudante demora um tempo para ser julgado, essa mudança de status, você vai ter que ir fazendo extensão da extensão, sempre manter os pedidos de extensão em dia, até... Quem está na live? Minha sogra está na live? Já trouxe a sogra? Tem que trazer a sogra aí. Já trouxe. Pode vir, Beth, mas deixa o sogro aí, não precisa trazer. Então a pessoa vai ter que fazer pedido de extensão até o visto de estudante sair, ser aprovado. E ela não pode estudar enquanto a mudança de status para estudante sair. Então... Mas que pode. Se vai liberar ou não é outra coisa. Exatamente. Né? Mas é possível. Deixa eu ver aqui. Quantas vezes posso estender meu visto de turista? Não, minto. Eu entendi a pergunta errada. Deixa eu voltar lá na pergunta do estudante. Isso. O pedido de mudança de status tem que ser feito enquanto a pessoa estava em status ainda. Então, ok, mas se ela estender o turista, não tem problema? Ela vai estender porque ela está aqui esperando, então ela vai ter que ficar dando entrada na extensão até o resultado sair. Ok, e não tem problema nenhum de fazer isso. Não tem problema nenhum. Como eu disse, ela está fora de status. Um pedido de mudança de status ou um pedido de ajustamento de status não coloca a pessoa de volta em status legal. Aquele status que ela recebeu ali na entrada de 6 meses, se acabou, se ela deu pedido de extensão antes de acabar, ela está esperando o resultado do pedido, mas ela não está em status. Se vier a aprovação da extensão, aí sim, ela cobriu aquele período ali. Então, por isso que não pode ir para o Brasil, tem que esperar aqui. Tem que esperar depois não volta, né? Exatamente. Se for, não consegue entrar de volta. É considerado abandonado também o pedido. Se a pessoa sai daqui. Sai, Legal. Deixa eu ver. E até quantas vezes pode estender o visto de turista? Olha, eu já vi aí, até uma vez é mais tranquilo conseguir, depois já começa a ficar mais difícil. Eu já vi aí uma pessoa aí com umas 3, 4 vezes, mas era uma pessoa com bastante dinheiro, era bem de vida, não queria ir embora, tirou uns 2 anos sabático aí, exato, mostrou a conta bancária dela lá, o oficial lá. Então fica aí, gasta mais. Vamos lá. Tem o GC, eu não sei o que é GC. Green Card. É Green Card. Foi bom. E eu falei, o que será que é GC? Tem GC Green Card e minha filha é americana. Como posso trazer meus pais? Eles têm B1 e B2. Sua filha é americana, você tem um Green Card. Isso. E aí ela quer trazer os pais dela agora. Os pais... Tem B1 e B2. B1 e B2 é o turismo e negócio? Turismo e negócio. Então, com a restrição aí da pandemia, não vai poder viajar agora, entendeu? Entendi. Porque você não encaixa na exceção. Eu imagino que seja maior de 21 anos ou casada e não tem exceção para pais de quem tem green card já adulto, assim, não tem. Não tem. Não tem. Interessante. Para poder viajar como turista, né? Sim. Depois que ela virar cidadã, mesmo assim não vai poder viajar, se tiver o travel ban aí, mas ela vai poder peticionar para os pais se quiser um green card. Sim, mas aí os pais têm que... Aí tem que estar no Brasil, né?
Enquanto eles estão no Brasil, né? Fazer o pedido. Uma família fora de status há mais de 2 anos. Então a família já está fora de status há 2 anos. Pode se qualificar para asilo político? Fora de status há mais de 2 anos. Tá. Geralmente o pedido de asilo tem que ser feito dentro de 1 ano da sua última entrada no país. Tá? Então, você entrou no país hoje. Você tem que pedir asilo dentro de 1 ano. Porque, senão, é um barramento para pedido de asilo. A não ser que você tenha um motivo extremamente injustificável, tive hospitalizada, não consegui dar entrada antes, algumas outras situações ali, você vai ter seu pedido de asilo negado. Aí entra em outras situações, que é o withholding of removal, né? Que é, mesmo você não se qualificando para o asilo, se a condição para que os Estados Unidos te mandariam de volta for muito perigoso, eles param a remoção, você fica aqui nos Estados Unidos, você não recebe asilo, você fica aqui, chama withholding or removal, você fica aqui nos Estados Unidos, se aquela condição cessou no seu país, aí sim eles vão te mandar de volta. Entendi. Então o fato de ter ficado fora dos Estados esse tempo todo vai prejudicar na hora... Vai prejudicar na hora do pedido de asilo. Vamos lá. Esse aqui a gente já tinha visto também. Filhos com green card podem conceder algum visto de residência para os pais? Sim. Não, com green card. Filhos com green card. Eu tenho só green card. Posso trazer meus pais? Não vai para cima. Green card só para baixo, só para baixo ou para o lado, para o esposo. Maravilha. Eu tenho aqui, doutor, tem umas perguntinhas que o povo mandou aqui novas, ó. Deixa eu ver se não são as mesmas que já tinha. Cara, já falamos. Deixa eu ver. Visto de estudante, te dá o direito de trabalhar? Não, né? Visto de estudante não pode trabalhar. Assim, você, dependendo do curso que você estiver fazendo, depois que você concluir o seu curso, você pode ter o chamado OPT. Com o OPT, que você, por exemplo, fez um mestrado aqui, ou fez um bacharelado, aí você vai poder trabalhar por 1 ano ou até 2 anos, dependendo da área, com esse OPT. Tá? Mas, por exemplo, curso de inglês somente não dá OPT. Não dá. Porque a gente também se prende, às vezes, visto de estudante. Não é só para quem estuda inglês. Pode fazer um mestrado, um doutorado. Exato. Né? Perfeitamente. São muitas variantes. Deixa eu colocar aqui, rapaz, que nós conversamos tanto que a minha bateria acabou do AirPod. Acho que a gente pode ir encerrando os trabalhos aí também. Vamos. Doutor, queria primeiramente agradecer imensamente por esse bate-papo. Foi show de bola. Eu vi que a galera permaneceu e participou bastante. Foi quase uma hora e meia que passou voando, né? Vamos reforçar para o pessoal. Usem o desconto Stateando Live, tá? O cupomzinho. Só escrever, mandar lá no direct do Dr. Mark, no Instagram dele, escreve lá, eu vim pelo Stateando, que ele vai dar o desconto para vocês agendarem essa consulta. Você pode estar no Brasil, nos Estados Unidos, na China, na Rússia, até na internet, né, doutor? Tá tudo certo, né? Mesmo com uma pessoa vizinha aqui em Miami, a gente está fazendo tudo remoto, tudo ou Zoom, ou Google Meet, ou até mesmo pelo WhatsApp, enfim. Tá, ó, deixa eu dar uma olhada. Pediram para falar sobre o perdão. O que é o perdão? O que seria o perdão? O perdão é, por exemplo, se a pessoa está aqui de alguma forma irregular, ela precisaria de um perdão para conseguir se legalizar, né? Caso, por exemplo, de quem ficou aqui fora de status e se casar com um cidadão americano não precisa de perdão, né? Mas se, por exemplo, você casou com uma pessoa que tem o green card, para você conseguir receber o visto, se você tiver ficado fora de status aqui, você vai precisar, você vai precisar de um perdão. Perdão okay. O governo está perdoando o fato que você violou uma lei migratória. Então, dependendo da situação, tem
tipo específico de waiver, que chama, né? Que é o perdão. Beleza. O pessoal está perguntando o valor da consulta, doutor. Você se incomoda de falar? Ou quer que a pessoa entre em contato direto? A consulta é $250, com o desconto aí, quem apresentar o desconto até 31 de dezembro aí, vai ter $150 de desconto e a consulta vai ser $100. Pessoal, é uma barbada, porque eu já falei para vocês que eu paguei na minha última consulta $250, tá? Então vocês aproveitem esse desconto, pega uma parte desse desconto e manda um presentinho aqui para o Esteiteando. Doutor, show de bola. Vou deixar aqui um recadinho aí para o pessoal que nos acompanhou até agora. Isso aí eu aprendi com a minha mãe e concordo demais e levo isso em diante. Fazer as coisas da forma certa nem sempre vai ser mais fácil e mais barato, mas com certeza vale a pena, porque é um projeto a longo prazo. Tá? Então eu quero passar isso aí para o pessoal, porque a gente procura fazer tudo certinho aqui, tudo bacana, porque a gente pensa lá na frente, sabe? Então às vezes as pessoas, naquele desespero, quero ir, vou ganhar vida e vou de qualquer jeito, sabe? Então fica esse pensamento aí para a galera. Eu acho que vale muito a pena você investir tempo e dinheiro, ao invés de ficar comprando iPhone, vai gastar um dinheirinho aí em formação, entendeu? E é um projeto de vida, né? Assim, para mim, na minha opinião, eu amo o Brasil, tem minha família, meus amigos, mas não tem país igual aos Estados Unidos. Quando você vê que a quantidade de canadenses, europeus, australianos, japoneses, tudo tentando um visto para vir para cá, nós estamos falando de país de primeiro mundo. Se você já vê a grandeza que é esse país, a importância que é esse país. Então, eu acho que vale a pena, se a pessoa é qualificada, tem alguma forma, eu acho que vale muito a pena. Se às vezes não para você, pensa nos seus filhos também, entendeu? Exato. E vale a pena legal, né, doutor? Fazer legal. Não, tem que ser da forma legal. Não adianta ficar aqui legal, é dor de cabeça, você não consegue aquele emprego que você queria, você não consegue renovar a carteira, aí você vai ter que morar num estado que você não se adapta naquele estado, que é muito frio, só para você poder ficar renovando a sua carteira de motorista. Então, assim... Não vale a pena, talvez, né? Claro, cada um tem a sua verdade, né? Cada um tem a sua necessidade aí, mas eu realmente não recomendo. E eu aqui, Thiago, eu gostaria de te agradecer, você, Rebeca, aí, pelo convite. Sempre que precisar, pode contar comigo aqui, que eu venho falar aí com o pessoal que segue vocês. E, rapaziada, segue bastante eles aí. Ele comprou agora lá uma panela de pressão, que é uma air fryer lá, que Flávia, é panela de pressão também. Eu achei que era só uma air fryer. Então, você já frita a batatinha, o frango e faz o feijão, cara. Tudo maravilha, maravilha. Show de bola. Obrigado mais uma vez, doutor. Pessoal, fiquem com Deus. Beijão aí, obrigado por participarem com a gente. E foi um prazer receber você aqui no Esteiteando. Espero que em breve a gente possa se conhecer pessoalmente, né? Na hora que acabar essa pandemia toda, eu vou dar um rolê com certeza. Miami, sim. Com você vindo para cá. Claro, pode, com certeza. Tá joia? Um bom descanso aí. Valeu. Igualmente. Tudo de bom, galera. Tchau, tchau.